Olá, bem-vindos então para a nossa 19ª aula. Essa aula não vai consistir propriamente em matéria nova, a gente vai ter uma partezinha no final, depois nas duas próximas aulas. Agora é um intervalo para fazer um balanço do que a gente viu com esse joguinho da lógica quantificacional. Vamos lembrar primeiro a proposta de sistematização que a gente viu na lógica proposicional. Nós tínhamos símbolos para unidades simples, que eram as letras sentenciais, símbolos para combinação dessas unidades em expressões mais complexas, que eram os conectivos, sinal da negação, da conjunção, da disjunção, da implicação, da biimplicação, e símbolos auxiliares. Isso que a gente via na linguagem L. Em seguida, a gente via regras para a combinação desses símbolos em expressões mais complexas, graças à definição de fórmula, e em seguida regras para a distribuição de V e F para as fórmulas, que era a definição de valoração booleana. E a gente viu que com isso, a gente conseguia representar certas impossibilidades de passar do verdadeiro para o falso. Quais impossibilidades? Aquelas que se deviam à combinação de proposições em proposições mais complexas. E o exemplo que eu tinha dado era se João frequentou as aulas e teve um bom professor, então é diplomado. João frequentou as aulas, mas não é diplomado, logo João teve um bom professor. Isso aqui não depende em nada de como é que é o João, dele ter frequentado as aulas, de existirem professores, não depende de eu estar atribuindo ou negando uma propriedade para o João, depende simplesmente de eu estar afirmando ou negando certas proposições em certas combinações. E nós capturávamos isso com essa formalização aqui da lógica proposicional. A gente viu, antes de introduzir a lógica quantificacional, que aquele simbolismo não permitia que eu desse conta de um argumento como esse aqui. Todos os que frequentaram as aulas e tiveram um bom professor são diplomados. Maria foi professora de João e é uma boa professora, mas João não é diplomado. Logo, João não frequentou as aulas. Nós sabemos, intuitivamente, que é impossível passar do verdadeiro para o falso aqui, mas nós não conseguimos com aquele instrumental lá, pelo menos não sem mais, que não conseguiria mesmo, capturar a estrutura em razão da qual nós não podemos passar do verdadeiro para o falso aqui. Por quê? Porque aqui vai depender da atribuição de propriedades ou relações a certos indivíduos, a propriedade de ter frequentado as aulas, a propriedade de ter sido professora de João, e vai depender também de eu atribuir propriedades a relações a todos ou a pelo menos um indivíduo. Senão eu não vou conseguir fazer a relação entre Maria ser professora de João e todos os que tiveram um bom professor e frequentaram as aulas. E para isso, então, a gente começou a estudar cálculo de predicados ou lógica quantificacional. Por que cálculo de predicados? Porque eu tenho que levar em conta predicações, de propriedades ou de relações, lógica quantificacional, porque eu tenho que levar em conta a quantificação sobre quantos não, mas se para todos ou algum indivíduo eu atribuo uma propriedade ou relação. Bom, então o que a gente vai precisar ter? Precisou ter símbolos que a gente vai fazer com que as regras do jogo façam com que eles se comportem como nomes de indivíduos, para as nossas constantes individuais. Precisaria também de símbolos para se comportarem como predicados de indivíduos. Qual é a característica interessante aqui da predicação que é levada em conta aqui? É a ideia de insaturação. Em que se foi essa inspiração de Frege? Bom, a gente pode discutir mais, eu posso indicar a bibliografia para vocês. Peço desculpas. Como diz o professor Vladimir, na definição de bagaceiro é o que gosta de ter seu mau gosto compartilhado. Então, lamento. Bom, então, voltando, qual é que era a característica de predicado? Era a característica da insaturação. O que significa dizer que um predicado é insaturado? É que ele não ele não designa especificamente um indivíduo, ele não aponta para um indivíduo e ele também não faz uma afirmação, ele fica pendente. Se eu disser o predicado ser diplomado, o que
que você quer dizer com isso? Você não está se referindo a um objeto, você está... E a ideia é que isso aqui vai funcionar para fazer uma afirmação quando for saturado por alguma coisa. Quando eu disser, João é diplomado. É diplomado, é um predicado, mas fica faltando alguma coisa. Quando saturado por um objeto, ele passa a fazer uma afirmação, né? E eu posso ter expressões que são insaturadas e que serão saturadas pela designação de um objeto, como se eu coloco o João aqui, ou eu posso ter expressões que só vão ser saturadas com dois objetos, né? Foi professora de... Isso aqui só vai gerar uma afirmação se eu colocar um nome aqui e um nome aqui, né? E obter, por exemplo, Maria foi professora de João. Então, a ideia é que esse aqui está carecendo de uma coisa, esse aqui está carecendo de duas coisas. E por isso, então, a gente vai ter letras predicativas de carência N ou grau N. E elas vão formar o substituto, o representante de uma sentença, quando elas forem, quando uma letra predicativa de grau N for seguida de N símbolos individuais. Bom, com esses novos símbolos, né, necessários pelas razões que eu estou apontando, e o que nós já tínhamos da lógica proposicional, né? O que nós conseguíamos fazer? A gente conseguia, né, com constantes individuais, com letras predicativas de grau N, com conectivos que a gente já tinha antes e com os símbolos auxiliares, a gente conseguiria representar a estrutura de predicação relevante aqui na segunda premissa e na conclusão, né? Eu teria algo como, eu poderia, se eu usar P2 para ser professora de, eu teria M para Maria, J para João, eu teria aqui Maria foi professora de João, e Maria é uma boa professora, e João não é diplomado. Tá? O que eu tenho aqui? Uma representação da estrutura predicativa envolvida aqui, da negação e da conjunção e assim por diante, onde eu faço abstração. Agora eu estou usando um símbolo que pode ser interpretado de qualquer jeito, não precisa ser Maria, não tem significado fixo. E com isso fica claro, a ideia com isso é de capturar a estrutura e não o conteúdo, deixando vago o que é isso. A mesma coisa para a conclusão, João não frequentou as aulas. Só que com isso eu ainda não consigo dar conta disso aqui. Todos que frequentaram as aulas e tiveram um bom professor são diplomados. Né? Por quê? Porque aqui eu não estou atribuindo, o que é essencial aqui? Que eu não esteja predicando uma propriedade ou uma relação de indivíduos específicos, mas de todos os professores ou de ter tido pelo menos um. Bom, e é para isso. Para tratar afirmações desse tipo, todos os que frequentaram as aulas e tiveram um bom professor, são diplomados, qual vai ser a proposta? Vai ser ler essa frase como dizendo o seguinte, para um indivíduo qualquer, se ele tiver a propriedade de ter frequentado as aulas e de ter tido um bom professor, então ele é diplomado. E isso, por sua vez, para a gente expressar isso de ter tido um bom professor, vai ser entendido desse jeito canhestro para um indivíduo qualquer, se esse indivíduo tiver a propriedade de ter frequentado as aulas. E se existir um indivíduo que tiver sido professor seu e que seja um bom professor, então esse primeiro indivíduo é diplomado. Tá? Fica tudo esquisito, tá? Fica, primeiro, expresso de maneira aqui, que a gente não expressaria em português, porque a nossa linguagem é muito mais elegante, né? E a gente discutiu um pouco, conversou, e podemos voltar a conversar sobre essa maneira de ler universais, né, afirmações universais, como sendo simplesmente um condicional restrito. Isso é uma proposta bem motivada, mas pode ser discutida, de compreender isso daqui, né? Que faz com que a gente viu, isso aqui vai ser verdadeiro se ninguém tiver frequentado as aulas, o que é meio, né? Ou não tiver tido, ou não existirem bons professores e assim por diante. Mas ela é lida dessa maneira, como eu disse, por boas razões também, ainda que em filosofia da lógica se possa discutir, para um indivíduo qualquer, se tiver a propriedade de ter frequentado as aulas e existir um outro indivíduo, aqui não diz outro, um indivíduo que tenha sido seu professor e que esse outro seja, que talvez não seja um outro, seja um bom professor,
Então, o primeiro é diplomado. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso um modo de fazer referência a indivíduos quaisquer, tá? De referir-me a todos os indivíduos, a um qualquer, conjuntamente, ou a algum sem especificar qual é. E é por isso, então, que a gente vai introduzir na linguagem símbolos para indivíduos não especificados, são as variáveis individuais. Eles se referem a indivíduos, mas não a indivíduos específicos, e símbolos para expressar atribuição a todos ou a pelo menos um indivíduo. Não especificado aqui, o especificado, embora não vou fazer de novo, que são os quantificadores. E aí eu teria algo como desse tipo. Para todo indivíduo, se ele frequentou as aulas. E se existe alguém que foi professor dele que seja um bom professor, então esse indivíduo é diplomado. E a gente tem então a introdução na linguagem de quantificadores e variáveis individuais, e a gente consegue então agora, com isso, somado a definição de interpretação e a definição de verdade, perceber que eu não teria como encontrar uma interpretação que desse um mundo possível. Muitas vezes se fala em modelos no sentido de eu construo modelos de mundo na minha cabeça. Alguns mundos a gente viu com números naturais, alguns mundos com naipes, alguns números com seres humanos, alguns mundos com países. Então, são mundos imaginários tratados matematicamente e a gente consegue ver que não há construção possível que obedeça à definição de interpretação, que atribuiria V aqui e F aqui, conforme a definição de verdade. E com isso nós pretendemos representar, sistematizar certas relações que se devem à predicação e à quantificação, né, e treinar a reconhecê-las. Por fim, eu gostaria de fazer e ressaltar algumas observações, tá? Como eu fiz da outra vez no último intervalo. A primeira delas, que é muito importante, é a seguinte, é observar que seria impróprio eu dizer que um argumento é válido se, ou se somente se, a conclusão é verdadeira em toda a interpretação modelo das premissas. O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de afirmações pensadas ou faladas em português. Isso aqui é um argumento, né? Agora, para isso aqui, não faz sentido falar em interpretação. O que significa interpretação? O que interpretar? Não. Frequentar as aulas significa frequentar as aulas, né? E, bom, ou isso é verdadeiro ou isso é falso. Enfim, eu não posso sem mais aplicar essa definição aqui, ser verdadeira em toda a interpretação modelo de um conjunto, à linguagem natural. É claro que as coisas se relacionam, é claro que eu aplico. Mas aí o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer, bom, supondo que, né, nós capturássemos, supondo que isso aqui represente a estrutura desse argumento, né? Então, se eu fizer, então que isso aqui seja verdadeiro em toda a interpretação modelo disso aqui, mostra que a impossibilidade de passar do verdadeiro para o falso aqui não se deve ao conteúdo, mas à estrutura e alguma coisa desse tipo, tá? Então, a formulação exata disso que eu estou falando de modo vago dá, sei lá, nem saberia exatamente como fazer, porque é questionável. Mas eu só queria chamar atenção para isso, porque já me aconteceu de pegar alunos que dizem o que é um argumento, chegam depois de uma outra disciplina, que nem é de lógica, e um professor pergunta o que é um argumento válido, é quando quando a conclusão é verdadeira em toda a interpretação modelo das premissas. Isso não faz sentido para isso aqui, tá? O que faz sentido é dizer o quê? É que daqui para cá eu não passo do verdadeiro para o falso, que eu não passo daqui para cá do verdadeiro para o falso em função de algo que nós chamamos de forma do pensamento ou da linguagem e não em função do conteúdo, e que esse nosso joguinho em lógica representa isso pode representar isso através do seu simbolismo, ok? Bom,
Segunda observação que eu queria fazer, mais uma vez, eu já fiz antes, queria fazer de novo, é insistir que nem sempre é evidente saber qual é a forma lógica de certas expressões, ou mesmo quais são as condições nas quais ela seria verdadeira. Isso não salta sempre aos olhos, nem na nossa vida diária sempre, e nem muito menos em filosofia. Então, muitas vezes eu preciso, antes, de outro modo, saber qual é a boa leitura, para daí saber em que condições seria verdadeira, para daí tentar ver qual é a forma lógica envolvida ali. Só para dar um exemplo bonitinho e ganhar um pontinho quem souber de onde é que eu tirei esse exemplo, suponha que alguém pergunte para uma pessoa, quando há anos atrás você me disse que seria impossível, você quis dizer que seria impossível sempre ou naquele momento? E a pessoa responde, eu quis dizer que seria impossível sempre, mas eu quis dizer naquele momento. Bom, há uma leitura possível disso aqui, quer dizer que, bom, ou dizer que a pessoa cometeu uma contradição, está querendo evitar a resposta, ou dizer que a pessoa está querendo dizer que naquele momento ela estava confusa e dizer as duas coisas, enfim, como é que a gente vai ler isso aqui? Claro, a boa leitura, imagino que vocês saibam, é que a pessoa, naquele momento, quis dizer que era impossível sempre. Mas isso não salta aqui aos olhos, né? Eu quis dizer que seria, naquele momento eu quis dizer que seria impossível sempre, né? Mas é bonitinho, né? Agora, esse é um exemplo de linguagem ordinária e a gente precisa do contexto de interpretação para saber o que está sendo dito aqui. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Como eu já alertei mais uma vez, essa formalização, não é porque eu formalizo que eu vou descobrir qual é a forma lógica, qual é a estrutura. Em geral, ao contrário, eu tenho que saber qual é a estrutura para perceber qual é a forma lógica. Mas ajuda um monte a gente treinar esse formalismo, ajuda a gente treinar, reconhecer estruturas e ser capaz de ver alternativas de estruturas e de descartar outras, né? Por isso, dizer que a aplicação não é imediata, não é sem mais, não é dizer que não tem aplicação e que não é útil, é só que deve-se, como eu já disse, acho que em outro momento, evitar um fetichismo desse simbolismo. A terceira observação que eu queria fazer é lembrar algo que já apareceu, inclusive hoje, é chamar a atenção que quando esse simbolismo é desenvolvido e proposto, há certas opções que são feitas sobre como compreender certas estruturas lógicas e de raciocínio, né? A gente discutiu um pouco sobre a implicação, no caso da lógica proposicional, e um ponto que também é ligado à implicação é a opção de leitura de afirmações da forma todo A é B. Aqueles de vocês que já estudaram silogística aristotélica lembram bem que a passagem em lógica aristotélica de todo A é B para algum A é B, né? Ela é uma passagem, na lógica aristotélica, na silogística aristotélica, ela é uma passagem válida, né? Se todo A é B, é bom, então algum qualquer que eu pegar é B, né? Bom, essa passagem, quando a gente interpreta essas expressões do jeito que a gente interpreta, traduzindo elas assim, e dada a nossa definição de verdade, essa passagem aqui, ela não vai ser válida, tá? É claro que a passagem de, sei lá, para todo xφ, para existe xφ, essa vai estar sempre ok, tá? O problema é que aqui eu não tenho essa passagem, porque aqui eu tenho uma fórmula assim e aqui eu tenho uma fórmula assim, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essas coisas para nós estranhas
como todo unicórnio azul é verdadeiro. Como não existem unicórnios, isso aqui é vazio, vazio é subconjunto de qualquer conjunto, é verdade que todo unicórnio é azul. Tá? Bom, isso significa o quê? Que essa opção que a gente ficou estudando é um absurdo, porque afinal chega nesse absurdo? Não. Há boas razões para traduzir isso aqui, só que são razões que dizem respeito à filosofia da lógica, e algumas eu apresentei aqui, vocês vão ver outras em outros momentos do curso, e a gente pode continuar conversando sobre isso. Então, há boas razões para fazer isso. Ah, isso significa que a silogística aristotélica e todo mundo que adotou isso, até Frege, era um bando de idiota e não percebeu que essa aqui era uma passagem que não podia ser aceita? Não. E há discussão, né, anteriormente sobre se essa passagem é válida, em que condições é válida, por que é válida, e há boas razões para adotá-lo. Né? Então, esses são os pontos interessantes de estudar em História da Lógica e em Filosofia da Lógica. O que eu estou chamando a atenção é que há essa discussão, é que ela é possível ser feita e que ela é interessante. E difícil. Bem mais difícil que lógica. Lógica é facinho perto disso. Tá? Bom, então, vocês, para a aula de hoje, né, vocês podem rever um pouco disso que eu apresentei aqui no material e fazer como opcional o exercício 10-11, tá? Fica como opcional, porque eu não quero que vocês atrasem a parte central da matéria, mas quem quiser né, pegar bem o conteúdo, vale a pena ver essa parte. E a gente se encontra, então, para as duas aulas finais com a parte final da matéria.